Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 15. Seguindo a comitiva de emissários, e muitos eram os que empenhavam-se na missão de proselitismo juntamente com Shaul e Barnabá, houveram alguns entre eles que foram para a região de Judá e ensinavam aos recém-convertidos, aos Yehudins Mashuot, que, para que estes fossem de fato ou pertencessem ao povo Yehudi, deveriam colocar em prática o que era escrito pela Torá, como instrução de Abraham e também a Moshe, de que todos os goíns deveriam ser circuncidados. Ou seja, deveriam retirar o prepúcio, como sendo esse sinal de aceitação não da Torá, nem de preceitos messiânicos, mas como quem dando maior valia à tradição em si. Esses que defendiam tal teses pertenciam ao grupo de estudos, ou como podemos conhecer, a escola da Brit Milá. Este grupo, assim como hoje podemos notar no cristianismo, poderia ser comparada a grupos de estudiosos que seguem uma teoria específica dentro da religião em si. Não querendo com isso dizer que toda religião em foco aqui siga tais ideais, como por exemplo o preterismo, que por exemplo nada mais é do que a metodologia mais popular para o exame do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento entre os eruditos críticos. Essa escola também é conhecida como contemporânea histórica. Entendem que a grande maioria das profecias, ou todas elas, cumpriram-se na destruição de Jerusalém, no ano 70. Tal tese sobre a circuncisão não é de toda refutada. Porém, o maior engano é a crença de que a salvação para suas almas deveria estar atrelada a tal ritual como a circuncisão. Mais do que depressa, então, Shaul e Barnabá mostram-se contrários à difusão de tal ideia. E assim sendo, houve entre os messiânicos uma grande contenda. Tão forte fora tal discussão que os dois emissários viram-se obrigados a retornar a Jerusalém, onde encontraram então os outros emissários, assim como também os anciãos. Porém, durante essa jornada passaram eles, obviamente acompanhados pela Carral, passaram a Fenícia e Shomeron. E ali davam testemunho sobre a conversão dos goíns, que tão amável e espontaneamente aceitavam as explanações sobre a Torá e também sobre as boas novas da salvação. E com isso, todos alegravam-se grandemente. Não fora diferente ao chegar em Jerusalém, quando foram recebidos pelos emissários e também pelos anciãos, pois, como testemunho, contavam-lhes os atos e maravilhas operadas por Elohim. Mal sabiam Shaul e Barnabá que teriam como primeiro motivo de dissensão justamente com a escola dos Baruch a mesma questão, que de fato creram em toda a história sobre a conversão dos goíns, porém era necessário que estes agora passassem pelo ritual do Brit Milá, pois só seriam dignos de cumprir os preceitos da Torá, ou seja, guardar a lei, se passassem por tal ritual. E após reunirem-se, em meio a uma grande discussão, Kefá então toma a frente e assim começa a relembrá-los que, por meio dele mesmo, Elohim operou grandes maravilhas pela conversão de todos os goíns, como descrito no capítulo 10 desse mesmo livro, quando ele mesmo faz a explanação do testemunho de Yeshua e também da palavra de Elohim para o centurião romano e também a toda a sua casa, e de como este fato fora, através deste fato, ele fora escolhido entre os Yehudins para que fosse emissário dos goíns. Muitos há quem transferem esse título a Shaul. Porém, podemos ver aqui o primeiro que de fato, a operar o proselitismo aos gentios, fora Kefá. Pois fora ele o primeiro a anunciar a mensagem de salvação por ordem de Elohim para aquelas pessoas que não pertenciam ao povo, mas que por grande benevolência e misericórdia, ele que conhece todos os corações, também deu a eles o Ruach HaKodesh, mesmo sendo goíns e não tendo a Brit Milá ou circuncisão ainda realizada. Assim como também outrora o havia feito com os Yehudins,
Não fizeram o Criador diferenciação de ritos ou de pele ou nação, mas lhes conhecendo a Kavaná, deram o mesmo presente para ambos os povos. Como é mesquinho o caminho do homem, ao tentar rotular a Elohim por seus débeis conceitos ou minimizar a sua grandeza e magnificência ao tentar por seus credos e superstições enquadrá-lo à sua ínfima personalidade. Como não temos controle daquilo que é espiritual, ainda teimamos em sermos guiados por aquilo que é carnal. E por isso nos tornamos pequenos e mortais. Nada pode ser escondido em nossos corações que Elohim não possa ver. Por isso, acima das ações do Criador, nosso Criador, Ele mesmo, põe por peso as nossas intenções. Ora, o que nós vemos são as ações, porém o Criador vê as intenções. Mesmo que Ele mesmo interpõe agora sobre esse assunto com os seus ouvintes, nos mostrando que ao julgar as pessoas pelas suas ações e não pelas suas intenções, cometemos um erro grave, aliás, gravíssimo. Ora, ao questionarmos os desígnios divinos, colocamos a Elohim à prova, pois de maneira escancarada, colocamos em xeque tudo aquilo que é. Pior ainda, é se colocamos um fardo que nem mesmo nós ou os nossos antepassados puderam suportar. Pois assim se fez com os nossos antepassados daquele povo, porém, vale a pena ressaltar que aqui o fardo não é a lei ou o preceito, mas o preconceito. O preconceito sofrido pelo povo de Elohim e também o preconceito ao qual o povo expôs os outros, causando assim separações sem qualquer tipo de necessidade ou embasamento escriturístico. Devemos lembrar que, apesar de santa, a lei nunca teve e nunca terá a possibilidade de nos justificar ou livrar-nos da morte eterna, senão somente para nos manter retos e justos perante a sociedade e também perante o Pai das Luzes. Tal trabalho recaiu sobre os ombros de seu Filho, o Salvador. Somente Ele se fez lei, justiça, levando os nossos pecados, para que a morte eterna não tivesse mais poder sobre nossas pobres almas, nos dando agora não só a possibilidade de vivermos eternamente, mas também dando-nos a credencial ou o direito de adorarmos aquele que é santo, justo e bom, aquele o qual não éramos dignos nem de pronunciar o seu nome ou de entrar em sua presença, e isto chamamos por misericórdia, e que esta nos salvará, assim como também salvará a todos os goïms que assim crerem na morte redentora do Messias. Ao ouvir tais verdades inquestionáveis, toda a Carral calou-se e permaneceu muda, e então agora Shaul e Barnabá tinham a possibilidade de continuar com o testemunho que lhes era objetivo explanar a todos. Ao terminarem, Yaakov, ou Tiago, o justo, levanta-se e toma a palavra. E sabiamente agora os lembra que desde o testemunho de Quefá ao de Shaul, nada houve de contraposto no que dizem as Escrituras, citando Amós ou Amós. Capítulo 9, dos versos 11 ao 12. Ali nos mostra várias lições de grande valor, como por exemplo, haveria um tempo em que a casa de Davi seria de fato reconstruída, referindo-se à conhecida Nova Jerusalém, e que naqueles dias todo o povo Yehudim iriam buscar a Hashem, porém não somente eles, mas alguns goïms que seriam retirados do meio do povo secular para que também assim o fizessem. Estes seriam chamados por invocarem o nome de Elohim. A estes será dado a saber o verdadeiro nome do Criador, que eles invocaram, ao verdadeiro Senhor de Israel, e que destes Ele mesmo já os conheciam muito tempo antes da fundação do mundo. Ora, se o soberano é capaz de não colocar diferenciações entre os povos, sendo assim, os Yehudins também não deveriam fazer? Não sendo, então, lógico ou saudável julgar os goïms, e muito menos colocar-lhes questões que outrora fora dirigidas somente ao povo seleto?
fazendo com que aqueles que aceitassem a mensagem fossem desanimados por tais cerimônias e rituais, porém que alguns preceitos deveriam ser mantidos para a boa ordem e continuação do trabalho entre eles, sendo que fosse instruído a eles que não comessem carne de animais estrangulados, ou frangos, ou aves, com sangue, devendo este ser todo retirado do corpo de qualquer animal. E também rituais a ídolos, festas, jantares ocultos e a prática de imoralidades sexuais, ou, por exemplo, o incesto, o adultério, a prostituição. Falavam sobre os goïms, mas disse-lhes também a ideia de pregar a respeito das leis em sinagogas. Ora, tal coisa não era necessária, pois a lei era lida e pregada semanalmente em todas elas, não sendo necessária tal redundância. Porém, a respeito das boas novas, estas sim deveriam ser apregoadas nas sinagogas em plenos pulmões, pois a eles cabia tal missão. Chegando a tal consenso, então, decidiram enviar, juntamente com Shaul e Barnabá, mais alguns que os auxiliassem. Eram eles Yehudá, Barsabá e Silá. Eram estes homens de boa índole, e foram mandados de volta a Antioquia e, juntamente com eles, uma carta. Essa carta tem sido alvo de grande discussão entre a cristandade, pois parece que nela houve uma anulação da Torá. Ou seja, não sendo mais necessário os prosélitos ocupar-se ao estudo da Torá e muito menos a sua observância. Ao verso 24, grande engodo tem arrastado a muitos para engano. Ora, em versões atuais, não se dá muita abrangência sobre os assuntos aqui tratados, mas ao vermos em escrituras com data mais avançada, podemos verificar que, ao que se parece, os emissários orientam aos goïms para que estes não se preocupassem com a circuncisão e muito menos com a guarda da Torá. Pois bem, devemos lembrar que muitos são os versos adulterados nas escrituras. Ora, para bem próprio da religião, ora, para interesse de uma denominação. Podemos acompanhar em versões originais em hebraico que fora retirada uma peça importante para melhor compreensão dessas admoestações, como, por exemplo, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram os vossos ruás, dizendo que primeiro deveis circuncidar-vos para então observar a Torá. O que não mandamos dizer. Podemos ver então aqui nesse verso claramente que o intuito da Brit Milá era autorizar o acesso às escrituras e assim também as observâncias, somente após a circuncisão, o que nunca fora ordenado por qualquer emissário ou até mesmo por Yeshua ou Elohim. Para isso fora que Yeshua morrera, para que pudéssemos ter acesso às escrituras e também aos preceitos. Para tanto, nesta mesma carta, os emissários os exortam para que, ao invés de cortar a carne, cortassem os maus costumes que eram comuns para muitos povos naquela região. Ora, assim sendo, e assim fazendo, poderiam ter acesso à escritura e ensinamentos para uma perfeita observância da Torá, e não o contrário. Agora seria necessário mostrar essa possibilidade para todos os recém-conversos. Para tanto, foram designados Yehudá e Silá, para que assim os anunciassem. Pois através da orientação do Ruach HaKodesh ficou claro que não haveria de se colocar tantos empecilhos para iniciar os estudos da Torá, desde que esses mantessem cuidado de abster-se do consumo de animais que tivessem sido estrangulados ou ingerir sangue, ou até mesmo as carnes oferecidas a sacrifícios e outras entidades, bem como a prática de imoralidade sexual. Dessas coisas era muito importante manter toda a distância. Do mais, não haveria necessidade da execução da Brit Milá. Sendo assim, cabia aos novos conversos somente serem abençoados, e assim se fez. E assim fizeram eles e partiram para levar as boas notícias a todos os recém-conversos. E assim, em Antioquia, entregaram a carta a toda a congregação e, lendo-a, alegraram-se pela feliz exortação. E assim seguiu-se, pois Yehudá e Silá também eram navios, e assim também exortavam a grande multidão que ali estava sedenta por palavras de conforto. Ora,
Sila achou por bem que deveria ficar, enquanto o restante da comitiva sabia que deveria continuar a sua jornada, porém Shaul e Barnabá por ali ficaram, e em nome de Elohim, a muitos ensinavam e pregavam. Porém, passados alguns dias, arrazoaram entre si que deveriam agora voltar para as cidades às quais já haviam passado, para que assim fosse a imunidade muitos fortalecidas. Aconselhou Barnabá que levasse consigo também a Yohanan, Marco, porém Shaul não concordara com tal possibilidade. Ora, Marco os havia deixado em Panfilha sozinho, para seguir os seus interesses. Era temeroso Shaul de que isso pudesse acontecer novamente e assim atrapalhasse os trabalhos de proselitismo. A discussão fora tão acirrada que Shaul e Barnabá decidiram separar-se, indo agora a Chipre e levando consigo como auxiliar Yohanan, Marco. E assim sendo, Shaul fora com Sila para a Síria e Sicília. Partiram sob os rogos de misericórdia a Elohim por parte da Carral, e assim foram e motivavam muitos pela palavra de Elohim. Ora, um dos pontos fracos de Shaul era de fato seu temperamento explosivo, como dissemos outrora. Sua paciência era deveras diminuta e o que, por certo, muito atrapalhou a sua jornada pelas cidades em que pregava a Boa Nova. Possivelmente, muitos venham a acreditar que tal personalidade seria passiva de um grande fracasso se empregada em tal missão. Mas Elohim não tem tal visão. Nunca foi da vontade de nosso Salvador mudar a nossa personalidade, e sim o nosso pérfido caráter. Nossa personalidade é o que nos torna únicos. Fora assim com todos os patriarcas e profetas. Fora assim com todos os juízes e reis. E não seria diferente com os emissários. Por isso, tal personalidade de Shaul nunca seria retirada, mas trabalhada e lapidada, para que ao estar pronta, desse frutos 30, 60 ou 100 vezes mais.